Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dando continuidade à nossa série de vídeos, vocês devem se lembrar que no nosso último vídeo nós montamos esse circuito aqui, onde nós tínhamos as pilhas alimentando a lâmpada e nós medimos a corrente, lembra-se? O valor que nós encontramos foi, olha lá, 74, 75 miliamperes iniciais. A pergunta é, com este valor, será que eu tenho como saber quanto tempo durariam essas pilhas se eu tivesse essa corrente de 74 miliamperes constante? Tem como saber isso? Você precisaria, para descobrir isso, fazer alguns testes, talvez deixando o seu circuito aqui ligado e acompanhando com o cronômetro quanto tempo então essas pilhas durariam com essa corrente. Mas existe um caminho muito melhor para nós fazermos isso. Nós estamos falando do quê? Estamos falando dos datasheets. Datasheets ou folhas de dados são documentos que os fabricantes de componentes eletrônicos eles fornecem com vários testes que são realizados na fabricação desses componentes. Antes desses componentes irem para o mercado ou se tornarem comerciais, eles são testados pelos seus fabricantes e nós temos uma rica informação de dados de como esses componentes se comportam em determinadas condições. Então, no nosso caso aqui, como que um datasheet poderia nos ajudar a prever quanto duraria essas pilhas aqui numa corrente constante? Vamos usar um valor redondo de 70 miliamperes, próximo aqui ao que deu o nosso circuito. Como que nós vamos descobrir isso? Como nós dissemos, usando o datasheet da pilha. Esse datasheet pode ser encontrado na internet. E o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar por uma pilha alcalina, tamanho AAA, como nós vamos poder ver aqui, olha. Olha só. Essa é uma Panasonic, certo? LR03 ou AAA, isso é o tamanho da minha pilha. Vamos melhorar o foco aqui. Então, nós temos uma célula ou uma pilha Panasonic LR03AA alcalina e o modelo que nos identifica é esse aqui, ó. LR03XWA. Então vamos ver o datasheet dessa pilha e ver o que o fabricante nos diz a respeito dela. Aqui, percebam, nós temos aqui o datasheet do fabricante com o modelo que nós selecionamos, o LR03XWA. Entre as muitas informações que um datasheet tem, nós podemos ver aqui que nós temos as dimensões físicas, ou seja, as dimensões mecânicas que o fabricante dá quando essa célula ou quando essa pilha é fabricada nesse tamanho. Então tem as dimensões máximas ali e mínimas para cada uma dessas cotas. Entre outras coisas, nós temos o tipo da química, que ela é uma pilha alcalina de zinco com dióxido de manganês. 1,5 volts nominal por cada célula e algumas outras características. Focando naquilo que nós havíamos dito, como que eu posso saber se o meu circuito ali drenasse uma corrente constante de 70 miliamperes, quanto tempo duraria essa pilha? Então aqui embaixo nós temos algumas curvas que os fabricantes levantaram e mostram para nós a resposta para essa pergunta. Veja só como que os datasheets são úteis nesse caso. Olha aqui, ó. Então vamos dar um zoom aqui para ficar melhor da gente enxergar. Nós temos aqui o que? Justamente uma curva, vamos dizer assim, da descarga ou das características de descarga com corrente constante
a 20 graus Celsius. Toda vez que você olhar um datasheet, é muito importante que você preste atenção às condições em que o teste foi realizado. Então ele está dizendo aqui que essa é uma curva típica de descarga com uma corrente constante a 20 graus. Lembra que nós pegamos o exemplo que seriam 70 mA? Aqui embaixo no gráfico, nós temos os valores em miliamperes da nossa carga. Como nós assumimos 70 miliamperes, nós vamos pegar o primeiro valor aqui nesse eixo. Então, nós temos a corrente miliamperes aqui, 50, 60, 70. Começa aqui. A outra coisa que nós temos que levar em consideração é em que tensão eu quero me referenciar para saber quantas horas a minha pilha vai demorar para chegar naquela tensão ou no valor de corte. Por uma questão de preservar a vida dos equipamentos, uma pilha não deve ser totalmente descarregada até zerar. Por quê? Isso tornaria muito mais fácil com que houvesse um vazamento da química da pilha e danificasse o seu equipamento. Por isso que, também por uma questão de projeto, uma proteção de subtensão, os fabricantes determinam que uma pilha é considerada descarregada a partir de um determinado valor de tensão. E esse valor não é zero. Então, nós temos aqui no datasheet uma curva de descarga em 1,2 volts, a outra em 1,1, a outra em 1,0 e a outra em 0,9. Então, para o nosso primeiro exemplo, nós vamos assumir 70 mA, 50, 60, 70 e vamos usar a curva de 1 volt. Então, traçando o gráfico aqui, na curva de 1 volt, nós vamos chegar nesse ponto aqui, 1 volt, 70 mA. Isso vai nos dar quanto tempo de duração em horas? Fazendo o cruzamento aqui, olha só o que nós percebemos, 70 mA, na nossa linha aqui, na nossa curva de 1 volt, nós podemos esperar que essa pilha dure. Aqui nós temos 5, 10, ali é 20. Então, o meio aqui seria mais ou menos 15. Poderíamos dizer que podemos esperar que ela durasse entre 12 e 13 horas nessa corrente de 70 mA a 20 graus Celsius, assumindo corrente constante. Então, nessa condição, 70 mA constante, ela chegaria, a tensão dela iria reduzindo, né? Começaria ali em 1,5 e vai baixando, chegaria a 1 volt após aproximadamente aí 12 horas de trabalho. Ok? Para ficar mais claro, nós vamos usar um outro exemplo agora. Vamos dizer que a corrente não fosse essa, fosse um pouquinho maior agora, fosse 20 mA e que a curva, se eu quero empregar, que eu quero usar, não seja mais essa daqui de 1 volt. Vamos pegar um exemplo diferente. Então, voltando aqui, vamos fazendo uma outra cor para ficar mais fácil de ver. Vamos dizer que a corrente agora fosse 20 mA, aqui eu tenho 10, então aqui é 20. E vamos usar uma curva aí agora de 0,9 volts. Então, a minha pilha lá, e quando eu estou falando de 0,9, eu estou falando de uma pilha, de uma célula. Ali no meu suporte eu tenho 3, mas assumindo-se que essas pilhas descarregariam todas elas iguaizinhas, com essa mesma corrente constante aí de 20 mA, que nós vamos colocar agora aqui no exemplo, elas chegariam a 0,9 volts. Com quanto tempo? Então vamos traçar aqui 0,9 nesse eixo aqui. Quanto tempo daria isso? Vou fazer a interceptação aqui. Então aqui eu tenho 50, 60. Eu estou mais ou menos no meio aqui, entre 50 e 60. Então podemos dizer que
ela duraria aproximadamente aí 55 horas com uma corrente de descarga constante de 20 mA a 20 graus Celsius, considerando-se o corte em 0,9 volts. Ou seja, ela vai atingir o valor de 0,9 volts após aproximadamente 55 horas de trabalho. Percebeu como os datasheets são úteis em levantar esse tipo de informação? Não só esse tipo de informação. Os datasheets são úteis em levantar muitas outras informações. Por exemplo, se você reparar aqui, nós temos outras curvas aqui. Uma curva de descarga com resistência constante e uma curva de descarga assumindo-se uma tensão fixa de 0,9 volts, porém, o que você tem nesse eixo aqui, ao invés de 100 mA, você tem uma carga em ohms, assumindo-se que a minha carga ligada ao meu circuito tem um valor ôhmico fixo, que não varia. E no eixo das curvas temos um outro valor aqui que nos relaciona à descarga, que é a temperatura em que essa pilha ela opera. A temperatura em que o circuito no qual foi realizado o teste está submetido. Então, se nós pegarmos um exemplo neste caso aqui, nós vamos ter, só para ficar mais claro, né? Vamos dizer que a minha carga fosse 100 ohms, aqui nessa linha, e nós teríamos esse trabalho a 20 graus. 20 graus não, vamos usar 45 graus, porque 20 nós já usamos no primeiro exemplo. 45 graus aqui, certo? Esse eixo intercepta justamente esse valor aqui, dentro da minha curva. Então, o que nós entendemos aqui, o que nós conseguimos deduzir? Se eu tiver uma carga de valor ôhmico constante de 100 ohms, considerando-se um valor de corte de 0,9 volts, essa minha pilha vai durar aproximadamente 100 horas. A partir de 100 horas de trabalho, com 100 ohms de carga, eu vou atingir 0,9 volts. E assim, os datasheets são muito úteis em toda a eletrônica. Acostume-se com isso, aprenda a usá-los e você vai ver que informações muito úteis estão presentes ali. Ao longo do nosso trabalho aqui, do nosso curso, nós vamos ver muitas vezes mais datasheets. Aqui embaixo temos outros gráficos que relacionam as curvas de descarga com aplicações típicas para esse tipo de célula ou tipo de pilha alcalina no tamanho AA. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido a importância e a utilidade dos datasheets. Deixem suas dúvidas e os seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E é claro, se você quer acompanhar esse nosso trabalho, é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando novos vídeos serão lançados. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.